Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amém. Você sabe que eu olho hoje, eu me casei com 22 anos. Eu tinha 22 anos e a Célia, minha esposa, tinha 21. Não parece, mas eu sou um ano mais velho do que ela. Parece que eu sou uns 20, mas é só um. Mas eu tinha 22 anos e ela tinha 21 anos. Meu filho mais novo, o Guilherme, casou, e a Natália também, os dois casaram. Às vezes eles colocam a foto deles, né? Eu tenho a foto deles, do casamento deles, eu fiz o casamento deles. E eu olho aquela foto, eles com 22 anos, falo, nossa, mas são bebês, né? Cara de criança, tão novos. E eu não me achava novo, mas hoje quando eu olho para os meninos, meninas de 21 anos, né, vou me casar, tal, eu acho que eles são novos, mas, enfim, a gente quando tem 20 e poucos anos, às vezes nós não temos mais dificuldade de tomar essas decisões tão sérias na nossa vida, como é o caso do casamento. Eu fico pensando no caso deste rei aqui chamado Ezequias, que a Bíblia diz que ele começou a reinar, ele tinha 25 anos. O problema não é reinar com 25 anos, porque tiveram reis que começaram a reinar com menos idade. O problema aos olhos humanos, é ter a coragem de fazer o que Ezequias fez logo no primeiro mês e logo no primeiro ano do seu reinado. Ele tinha apenas 25 anos. Se eu colocar lá o mapa lá novamente, você vai ver que o último rei de Judá, ele era de Judá, o último rei de Judá, o seu pai, que foi o rei Acás, foi horrível, foi mau. O rei Acás foi mau diante do Senhor, do lado azul aqui, olha. Depois dessa ainda. O rei Acás foi um dos piores reis da história de Judá, do reino do sul, lá de Israel. Ele fechou os portões da casa de Deus. Ele pegou todos aqueles utensílios que haviam lá na casa do Senhor, e a Bíblia diz que ele fez em pedaços, ele quebrou aquilo lá. Ele adorou a Baal, ele fez altares, a Bíblia diz, termina contando a sua história, de que ele fez altares em toda Jerusalém e em todas as cidades de Judá para adorar a outros deuses. Ele matou, ele sacrificou os seus próprios filhos no fogo quando eram bebês ao deus Moloque. Então ele fez coisas horríveis, e quando ele morreu, um dos filhos dele que sobreviveu, chamado Ezequias, subiu ao trono, e ele tinha apenas 25 anos de idade, e ele começou a promover talvez uma das maiores reformas que houve na história de Israel.
ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, ele foi lá e abriu as portas da casa do Senhor, e ele chamou os sacerdotes, ele falou para os sacerdotes: santifiquem-se, santifiquem-se, separem-se e santifiquem a casa do Senhor, tirem da casa do Senhor tudo aquilo que é impuro, limpem a casa de Deus. E isto não era tão simples assim, porque você imagina só, o reino do norte, que eu falei para vocês, veio o reino do norte de um rei após o outro ser assassinado, eles foram mortos pelo rei que o sucedeu, alguns deles ficaram menos de um mês no poder e foram mortos, e agora ele assume o trono, ele resolve buscar a Deus, honrar ao Senhor. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, que ele confiou no Senhor, e antes dele e depois dele não houve um rei em Judá, em Israel, que confiou no Senhor, como foi o caso do rei Ezequias. Ele confiou no Senhor. A história dele começa com uma reforma. As reformas não são fáceis de serem feitas, porque sempre vai haver pessoas que vão falar que é bom nós continuarmos como nós estamos. As pessoas gostam do comodismo, as pessoas gostam de que fale para elas que está tudo bem. As pessoas não gostam de uma mensagem de arrependimento, que você precisa limpar a sua vida, limpar a sua casa. A gente prefere alguma mensagem que nos deixe confortável, no nosso lugar, na nossa maneira de viver, naquilo que nós estamos fazendo. Nós não gostamos de ser incomodados. De repente, este rei jovem, 25 anos, ele senta no trono, ele começa a reinar, e logo de cara, ele dá uma ordem, ele reúne, a Bíblia diz que os sacerdotes no lado leste, na praça da cidade, na praça leste, e fala: santifiquem agora, primeiro a si mesmos, e depois santifiquem a casa do Senhor Deus dos seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis ao Senhor, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles desviaram o seu rosto do tabernáculo, eles fecharam os portões da casa de Deus, eles apagaram as lâmpadas, eles não queimaram incenso lá no templo, não houve mais sacrifícios e ofertas ao Senhor. Então nós precisamos restaurar estas coisas aqui em Judá. Quer dizer, a gente vê que quando um rei, ele se voltava para Deus, este é o objetivo dos escritores de Reis e Crônicas. Quando um rei se voltava para Deus, Deus o abençoava e abençoava a nação. Mas quando aquele rei se afastava de Deus, só vinha derrota sobre a nação. E Ezequias começa muito bem, você vai ler, o rei depois quando o reino foi dividido no norte e no sul, é o rei em que a Bíblia ocupa maior número de capítulos para falar. Fala por 11 capítulos em Crônicas, em Reis e em Isaías, contam a história do rei Ezequias e de como ele foi ousado em fazer reformas no reino do sul de Judá. Começou a reinar e começou a fazer reformas. Primeira coisa é que ele colocou os sacerdotes para santificarem a sua vida, separarem a sua vida para Deus, tirarem as impurezas, fazer um autoexame, limparem os seus corações, pensarem o que eu estou vivendo, a idolatria que eu vivo, as coisas que eu faço, os deuses que eu tenho. Olha só, eles no reinado anterior, eles aprenderam a adorar outros deuses e adoravam outros deuses, e havia altares espalhados por toda a cidade de Jerusalém, e havia altares espalhados por toda Judá, por todas as cidades de Judá, e eles adoravam aqueles deuses. E agora de repente eles na sua casa, eles têm que ir lá e tirar os deuses deles lá, secretos que colocaram, as coisas os amuletos que eles tinham, e os sacerdotes começaram a santificarem a si mesmo, porque primeiramente começa pela nossa vida, pela nossa casa. Se nós quisermos fazer alguma coisa em favor do reino, em favor do grupo, em favor do povo de Israel ou da igreja, então começa por nós. É o que Paulo fala para Timóteo:
toma conta de ti mesmo, em primeiro lugar. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer. Então os sacerdotes começaram a limpar a sua vida, começaram a limpar a sua casa, começaram a limpar, a examinar a sua vida e santificar a sua vida para o trabalho de Deus. Segunda coisa, eles entraram no templo, eles abriram as portas da casa do Senhor. A Bíblia diz que logo de cara o rei Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e aí começou a limpeza lá, que demorou 16 dias para limpar a casa de Deus. E olha só o tanto de coisas que haviam lá, e que se fosse hoje, caminhões iriam sair daquele lugar, de altares, de imagens, de deuses, de roupas, de sujeira. A porta havia sido fechada, o acúmulo de sujeira lá dentro, de bichos, de pomba que caiu, de poeira, de sujeira dentro da casa de Deus e que precisava ser limpa. E então em 16 dias eles limpam a casa de Deus, eles limpam o templo. A Bíblia diz que não havia sacerdotes suficientes que santificaram a sua vida e não puderam trabalhar. Então o rei convocou os levitas também para ajudarem, e em 16 dias eles limpam a casa do Senhor. Amém, minha amada? Foi uma coisa fantástica. Agora, Ezequias não quis fazer apenas isso daí. Ele começa, a Bíblia diz no capítulo 29, que Ezequias restabelece o culto, ele restabelece a adoração a Deus. Uma coisa que Ezequias sabia, que a gente vê, é que ele conhecia a palavra de Deus. Embora ele cresceu debaixo da ordem de um pai que não tinha o temor do Senhor, ele sabia que no templo tinha as lâmpadas que deveriam ser acesas, ele sabia que o holocausto deveria ser oferecido para Deus, e então ele passa a chamar os sacerdotes que se santificaram, e então a Bíblia diz que ele oferece ofertas para Deus lá no templo em Jerusalém, que agora estava restaurado. Ele oferece oferta pelo pecado, que era oferta de substituição, é aquela que você tinha um bode e colocava as mãos sobre um animal e soltavam um animal para o deserto e matavam outro animal. Era um derramamento de sangue que apontava para o sacrifício de Jesus, que Jesus iria fazer por nós. Eles oferecem ofertas queimadas. Você pode ler no capítulo 29, ofertas queimadas era quando o animal era totalmente queimado até os ossos no altar, que significava consagração, uma entrega total. Quando você queimou toda a oferta, é que a tua vida foi colocada por completo no altar. E por último ele oferece ofertas de ações de graças, que significa a devoção que nós temos para Deus, o amor que nós temos para Deus. E tudo isso daí no capítulo 29, a Bíblia diz que ele restaura estas coisas, e ele então chama os levitas para tocarem instrumentos. E enquanto as ofertas começaram a serem oferecidas, os levitas e os cantores começaram a cantar os cânticos de Davi, os cânticos de Asaf, e celebrar a Deus e adorar a Deus. E você vai ver nesse capítulo que enquanto isso acontecia, o rei e o povo se prostraram e adoraram ao Senhor, meu amado. Um avivamento espiritual estava acontecendo em Israel. Eles não estavam aqui preocupados com o tempo. Ah não, tem que ir embora logo para casa. Não, eles estavam lá para adorar a Deus. Então há um restabelecimento do culto a Deus. No capítulo, a Bíblia diz que então houve grande alegria. Olha, no versículo 36, capítulo 29, diz assim: Ezequias e todo o povo se alegraram que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Ou seja, em pouco tempo, eles conseguiram limpar, um grupo de sacerdotes se santificou, a casa de Deus foi limpa, eles começaram a oferecer as ofertas para Deus, eles restauraram a adoração no templo, eles restauraram o culto ao Senhor lá no templo, em pouco tempo. Então o coração deles se encheu de alegria. Na verdade, quando a gente se aproxima de Deus, uma das coisas que acontece conosco é que o nosso coração se enche de alegria. É verdade. Capítulo 30, ele restaura a celebração da Páscoa, porque desde Salomão, olha, algumas centenas de anos já,
uns 250 anos, não havia uma Páscoa celebrada que trouxesse muita gente para Jerusalém. Então ele manda mensageiros por toda a cidade, por todas as cidades de Judá, e não só pela cidade de Judá, mas ele manda para as cidades do norte de Israel também, para as tribos do norte, e ele manda mensageiros de cidade em cidade, chamando o povo para virem para Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor. A Bíblia diz que enquanto os mensageiros percorreram várias cidades de Israel, as pessoas zombavam deles e davam risadas deles, achando, não, isto é uma bobagem, porque Israel estava na idolatria longe de Deus. Mas muitos vieram de Judá e de todas as cidades, e a Bíblia diz que foi celebrada uma Páscoa como desde a época de Salomão não havia tido. Milhares de pessoas, e eles fizeram por 7 dias a festa, e depois estava tão bom, e eles estavam tão animados com as coisas de Deus, que eles fizeram e prorrogaram a festa por mais 7 dias, e por 14 dias eles celebraram aquela festa da Páscoa, a saída deles do Egito, e adoraram ao Senhor Deus de Israel, e adoraram a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 30, que não fazia, desde Salomão, eles não haviam tido uma festa como aquela. Capítulo 31 diz o seguinte, que eles começaram então, o povo, quando sai da festa, a irem por todas as suas cidades e quebrarem todas as imagens que eles tinham nas suas cidades. Eles começaram a remover os altos em que as pessoas adoravam a outros deuses. Eles começaram a quebrar as colunas da deusa Aserá. Eles derrubaram os postes ídolos. Eles quebraram as imagens de Baal. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, inclusive, aquela serpente de metal, você se lembra lá no deserto, na época de Moisés, há mais de 800 anos atrás, mais ou menos, quando as serpentes começaram a picar os israelitas no deserto, e Deus falou para Moisés, você faz uma serpente de bronze, coloca no alto, todo aquele que olhar para a serpente, for picado, ele vai ser curado. Significava, quando você olhar para Cristo, você vai ser curado. Pois eles pegaram, depois da morte de Moisés, eles pegaram aquela serpente, e eles começaram a adorar aquela serpente, e a chamaram de Neustã, e por mais de 700 anos eles adoraram aquilo, a bênção, ao invés de adorar o Senhor da bênção, meu amado. Adoraram aquilo, e Ezequias vendo aquilo lá, havia ainda lá aquela serpente que Moisés havia feito. O que Ezequias fez? Quebrou em pedaços, limpou tudo, tirou todas as coisas. Eu me lembro, muito tempo atrás, há talvez mais de 40 anos, por aí, uns 40 anos atrás, uma mulher foi em nossa igreja, e ela falou comigo lá e pediu se eu poderia ir na casa dela. Ela estava recebendo a Cristo. Ela falou, pastor, eu tenho vários pactos com o diabo, e eu fiz, desde a minha infância, os meus pais me levaram, e ela mostrou assim, aqui no ombro dela, assim, marcas, tinha sinais de cruz na pele dela, mas não tatuagem, assim, saltada para fora, enfim. E ela falou para mim, pastor, eu gostaria que você fosse na minha casa orar. E era uma pessoa extremamente endemoniada, possessa por legiões de demônios. Eu fui na casa dela orar, e ela foi liberta, e ela falou para mim, pastor, eu quero... se você puder esperar um minuto, eu quero fazer uma limpeza na minha casa. E ela começou a tirar todas as coisas que tinha na casa dela. Ela pegou lá um saco lá, ela arrumou um saco lá, começou a tirar lá estátuas, começou a pegar roupas que ela usava, e os balangandãs lá que ela usava, e começou a colocar no saco, encheu aquele saco daquelas coisas, e falou, pastor, eu queria fazer uma limpeza na minha casa, e uma limpeza na minha vida, e queria que você quebrasse essas coisas todas e levasse embora, porque agora eu quero servir somente ao Senhor. E foi isso que aconteceu em Israel. E da casa de uma pessoa eu saí com 2 sacos assim desse tamanho dentro do meu carro para levar. Eu nem me lembro o que eu fiz com aquilo lá, com certeza não joguei em algum lugar, que senão alguém veio e depois acho que era um Deus. Mas quebrei tudo aquilo lá, enfim, aquilo foi esfacelado. Uma limpeza. Eles saíram por todas as cidades,
recolhendo as coisas, quebraram tudo aquilo, os deuses falsos que eles tinham, todas aquelas coisas, removeram tudo aquilo lá. A Bíblia diz no capítulo 31, versículo 4, que ele ordenou, o rei Ezequias ordenou que as pessoas restabelecessem as ofertas na casa de Deus, os dízimos de ofertas, e a Bíblia diz que eles todos começaram a trazer, e fizeram montões e montões, eles trouxeram, porque o coração deles estava grato. Olha, queridos, Ezequias poderia ser morto, havia líderes religiosos daqueles outros deuses, mas Ezequias, ele faz o que ele vê que ele precisava fazer. Ele falou: eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus. Esta foi a decisão dele. E fez uma reforma tremenda em Israel. Ele limpou a casa de Deus, ele restaurou a adoração, restaurou o trabalho dos sacerdotes, ele quebrou todas as imagens de idolatria, eles celebraram a Páscoa ao Senhor, ele restabeleceu as ofertas na casa de Deus, ou seja, houve um mover poderoso do Senhor, um avivamento em Israel. Isso foi uma das coisas que poupou a Judá de ir para o cativeiro no seu tempo. Porque quando Ezequias começou a reinar 6 anos depois, o rei da Assíria, eu falei para vocês, o rei da Síria, que era o império que estava surgindo lá no norte, no Iraque, que hoje é o Iraque, o rei da Assíria estava descendo para invadir as terras, e 6 anos depois que Ezequias estava no trono, Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro. Eu preguei semana passada, o rei Ezequias estava 6 anos reinando em Jerusalém, quando o rei do norte, o rei assírio, cercou Samaria e derrotou a Samaria, e tomou a Samaria e levou os samaritanos para longe da sua terra, e trouxe outros povos babilônicos e outros povos para morarem no norte de Israel, enquanto Ezequias estava em Judá, na cidade de Jerusalém, fazendo todas estas reformas que ele estava fazendo. Olha só, poderia ser um exemplo para os reis do norte, que eu preguei a semana passada. Poderia ser um exemplo. O último rei do norte, que eu preguei a semana passada sobre o rei Oséias, poderia ser um exemplo para os reis do norte, falar: nós precisamos também limpar a nossa vida, mas não fizeram isso daí, Estavam confortáveis demais com sua adoração, porque os deuses que eles serviam, havia imoralidade, está tudo certo, você pode fazer qualquer coisa, está tudo certo, essa conversa de pecado, isto é uma baboseira, está tudo certo, mas o Deus de Israel queria que o seu povo se santificasse, meu amado. Se você lê isto na Bíblia, quando Josué ele iria entrar na terra de Canaã, Deus falou para eles: olha, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, na nossa vida, se nós quisermos ver um agir mais poderoso do Senhor em nossa vida, nós precisamos fazer uma limpeza em nossa vida, se nós quisermos ver mais de Deus em nós. É isso. Pode não gostar muito disso daí, mas todos nós precisamos de vez em quando fazer um autoexame. Você não vai no médico? Quantos de vocês vão no médico, né? Eu vou no médico todo ano eu vou no médico, e não é pecado ir no médico. Todo ano eu vou lá no médico, ele me pede exames de sangue, ele me pede exame do coração, ele me pede para eu fazer esteira, eu vou correr na esteira, ele quer ver se eu estou com colesterol, ele quer ver se eu tenho algum sinal de alguma doença, enfim, todo ano eu vou no médico, ele me pede lá uma lista de exames, eu vou lá, faço exame, já fiz exame até da cabeça, mas está tudo em ordem. Estava batendo bem da cuca. Está tudo certo. Minha esposa estranhou, mas falei: está tudo em ordem. Todo ano. Só que a gente, às vezes, espiritualmente, não fazemos este check-up espiritual.
não vemos como está a nossa vida, não observamos se tem sujeira nos quartos da nossa vida, no templo da nossa casa, que é o templo do Senhor. Nós não observamos, será que nós precisamos entrar em áreas da nossa vida em que as lâmpadas estão apagadas, está escuro, está lixo se acumulando lá dentro, e a glória de Deus não vem sobre aquele lugar, porque nós precisamos fazer uma limpeza e não temos coragem para fazer uma limpeza. Então, queridos, a primeira coisa que esse rei fez foi fazer uma limpeza geral e mandar todos se santificarem para Deus, todos se santificarem para Deus. Ainda que aquela não fosse uma mensagem popular naquela época, mas quando as pessoas começaram a ouvir aquilo lá, elas começaram a se santificar, elas começaram a se separar, eles começaram a entender a verdade. Esses deuses, na verdade, eles não são deuses, e começaram a destruir aquilo que não era Deus, e começaram a adorar ao Senhor, e houve uma grande alegria em Israel, uma grande alegria como eles não experimentavam há muito tempo. Agora, se você quer isso em tua vida, você tem que começar, passo número 1, é uma reforma que você precisa, é uma limpeza de coração. Só que o que acontece, queridos, quando você chega no capítulo 32 da história de Ezequias, é quando vem as provações na nossa vida. Porque o reino o rei da Síria, no começo, quando nós começamos a ler, se você prestar atenção, era Tiglat-Pileser. Só que depois ele morreu, é claro, os reis foram passando, e veio um outro rei, acho que era Salmaneser, que cercou Samaria. Mas até a história diz que quem tomou Samaria foi um outro rei chamado Sargão II. E depois que Sargão II morreu, surgiu um outro rei na Síria chamado Senaqueribe, que agora estava descendo e resolveu invadir as cidades fortalecidas, fortificadas do norte de Judá. O reino do norte da tribo de Judá. O reino do norte, chamado Israel, já havia sido derrotado e levado em cativeiro para a Assíria, para fora das suas terras. E agora o rei da Assíria, Senaqueribe, começa a descer mais, e faziam 14 anos, o livro de Reis diz que Ezequias estava no poder há 14 anos, e então o rei Senaqueribe da Assíria, ele toma as cidades fortificadas de Judá. Lá no livro de Reis diz isso daí. Deveriam ser por volta de umas 45 cidades muradas no norte da tribo de Judá, e ele toma aquelas cidades lá, e ele manda um grande exército, talvez de uns 200 mil soldados, com oficiais, para cercarem Jerusalém e para falarem para o rei Ezequias que eles iriam tomar a cidade de Jerusalém. Agora, aqui eu aprendo uma grande lição. É melhor você se preparar para a guerra antes da guerra chegar. Está me ouvindo, meu amado? É melhor você se preparar, porque a guerra todos nós vamos passar em nossa vida, em algum momento da nossa vida. Nós vamos receber uma má notícia, em algum momento da nossa vida o nosso coração vai bater mais forte, vai querer vir as preocupações, vão querer vir o medo, enfim. É melhor nós nos prepararmos antes. E na verdade, Ezequias, sem ele saber o que iria acontecer, eles começaram a buscar ao Senhor, eles limparam a sua terra, eles agora só adoravam a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 32, depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas. E no livro de Reis, de 2º Reis, diz que ele tomou as cidades fortificadas e marchou, enviou soldados
soldados dele, enquanto ele estava lutando em Laquis, numa cidade no norte, ele enviou soldados, aproximadamente talvez uns 200 mil soldados, 190 mil soldados. Você imagina um exército de 190 mil soldados, vai cercar Jerusalém, cercar as muralhas de Jerusalém para atacar Jerusalém, e vai os mensageiros levar uma mensagem ao rei Ezequias. Interessante que quando eles cercaram as cidades do norte, Ezequias ele vê que eles vão querer descer para Jerusalém onde ele está, e ele se prepara. Na verdade, eles espiritualmente já haviam se preparado, mas a Bíblia diz aqui que ele resolve fazer uma coisa. Ele diz assim: olha, quando eles chegarem a Jerusalém, que o nosso inimigo não encontre fontes de águas, tem água à vontade lá fora dos muros da cidade, vamos tapar as fontes do lado de fora da cidade, a fonte de Gion, que está lá de onde está o tanque de Siloé, onde o cego foi lavar lá os seus olhos, vamos tapar estas fontes, para que quando o inimigo chegar a Jerusalém, ele não encontre água, porque se eles cercam a cidade e não tem água, fica difícil atacar a cidade. Então o que eles fazem? Eles tapam as fontes de água do lado de fora da cidade, e ele faz um túnel, ele faz um canal para trazer a água de lá de baixo até o alto da cidade de Davi. E até hoje, se você for em Jerusalém, você pode descer por esse túnel aí até chegar lá embaixo, lá na fonte. Nós descemos o túnel agora, pelo túnel dos cananeus que havia lá, e acho que a Letícia, com o pai dela, desceram pelo túnel de Ezequias das águas, que é do lado. É que você tem que ir com um tênis de borracha, porque até hoje a água vai bater no teu joelho, descendo por aquele túnel lá, até chegar lá embaixo, que foi o túnel que é chamado túnel de Ezequias, que ele fez este canal para puxar a água de lá de baixo e levar para dentro da cidade, no caso do cerco de um exército inimigo. É aquele negócio que nós devemos fazer. Você é contra médico? Não. Você é contra, eu estaciono meu carro na rua, em qualquer lugar, eu não tenho medo que roubem o meu carro. Aliás, não tem nem seguro, mas eu não tenho medo que roubem o meu carro, mas eu tranco a porta do carro. Não é isso que você faz? Você tranca a porta do carro, você faz seguro do carro. Você crê que Deus vai guardar, mas você vai lá e tranca a porta. Não é errado isso daí? E que foi o que ele fez. Nós cremos em Deus, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos impedir que o inimigo tenha água, nós vamos trazer água para dentro da cidade. Samaria ficou cercada por 3 anos, como é que você vai sobreviver se não tiver água na cidade? Então, ele se prepara para a guerra, ele faz escudos, ele levanta torres nas muralhas, ele fortalece as muralhas da cidade de Jerusalém, ele faz a parte dele, que é o que nós devemos fazer, meu amado. Embora você creia que Deus supra as suas necessidades, cabe a você guardar um dinheiro para o teu futuro, meu amado. Depois não culpe a Deus se você não tem nada. Está me ouvindo? Vocês estão com sono? Está escurinho aí? Olha só. Só que o que acontece? O rei da Síria, eu tenho que correr aqui, o rei da Síria mandou pessoas que começaram a gritar em hebraico e falar o seguinte: em que é que Ezequias confia? Ele está iludindo vocês para gritar para o povo, ele está iludindo vocês, ele está dizendo que o Senhor vai livrar vocês. Não acreditem na palavra dele, que Deus conseguiu livrar o seu povo dos reis da Síria. Nenhum Deus conseguiu livrar o seu povo dos reis da Síria, e também o Senhor não vai conseguir livrar vocês da nossa mão. Nós vamos invadir a cidade, tomar a cidade. Não acreditem na palavra do rei Ezequias, porque a Bíblia diz que Ezequias havia falado: sejam fortes e corajosos, porque eles têm o braço do homem, mas nós temos o Senhor, nosso Deus, do nosso lado, meu amado. A fé que ele tinha no Senhor. Eles têm a força do homem, eles têm mais armas do que nós, eles têm um exército poderoso, mas nós temos o Senhor nosso Deus.
E os enviados do rei lá, quando conversaram com aqueles homens, até falaram: não fale hebraico, nós entendemos, fale em aramaico conosco. Mas os enviados do rei da Síria gritavam ainda mais em hebraico, para que todo o povo soubesse, eles iriam invadir a cidade. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ouvindo aquela palavra, ele rasga a sua roupa, ele vai falar com o profeta Isaías, que estava lá em Jerusalém. Os mensageiros vão embora e o rei manda uma carta para Ezequias, afrontando Ezequias e dizendo: não confie nesse Deus, não houve um Deus que conseguiu livrar o seu povo. E Ezequias fala com o profeta Isaías. Ezequias vai até a casa de Deus, o templo que ele havia restaurado, ele coloca a carta ali no altar, ele faz uma oração, ele fala: Senhor, ouve com os teus ouvidos o que eles falaram, olha, Senhor, com os teus olhos o que eles escreveram, porque eles estão afrontando o Senhor, Deus poderoso. Senhor, mostra a eles o teu poder, para que toda a terra glorifique o teu nome. Ele ora, ele vai ao profeta Isaías, e o profeta Isaías fala para ele: não tenha medo, porque não vai ser lançada contra esta cidade nenhuma flecha. Assim como eles vieram por um caminho, eles vão voltar por outro. E a Bíblia diz no livro de Reis, que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu no arraial dos assírios e matou 185.000 soldados. Pela manhã, os que sobraram viram aqueles milhares de corpos estendidos e voltam para sua casa. E a Bíblia diz que o rei da Síria volta envergonhado para a sua cidade, e quando ele entra lá no templo do seu Deus para adorar, 2 dos seus filhos vão e matam o rei da Síria, e Israel teve descanso, porque eles confiaram no Senhor, meu amado. Mas antes eles se prepararam. Você quer trazer Deus para as tuas guerras? Santifique a tua vida, consagre a tua vida ao Senhor, coloque a Deus em primeiro lugar na tua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Talvez você precise fazer uma reforma na sua vida, antes de ver o poder de Deus na sua vida, meu amado. Talvez você não esteja vendo Deus agir em sua vida, porque há quartos imundos lá dentro, e você precisa limpar aquilo lá. Olha só, então, Deus mostrou a eles o poder dele, e derrotou os seus adversários. Agora, só para eu terminar rapidinho. Só que a Bíblia é um livro que mostra as nossas falhas. Ainda bem que não colocaram a tua vida na Bíblia. Porque Deus não esconde as coisas. E a Bíblia coloca aqui o pecado de Ezequias. Ezequias ficou muito doente para morrer. Ezequias vira a tua cabeça para a parede e fala: Senhor Deus, eu tenho sido tão fiel ao Senhor. Eu tenho andado contigo, Senhor. O profeta Isaías vai até ele e fala: olha, arruma a tua casa, prepara tudo, que você vai morrer, você não vai viver. E ele ora, se humilha, fala: Senhor, eu tenho andado com o Senhor e te servido com todo o meu coração. Ele faz um cântico, Isaías coloca lá no seu livro o cântico do rei Ezequias. Ele faz um cântico falando para Deus: no túmulo ninguém te louva, Senhor. Quem que vai te louvar na sepultura? Eu posso te louvar enquanto estou vivo. E a Bíblia diz que enquanto Isaías ainda estava lá no pátio do palácio, a palavra do Senhor veio para ele. Ele voltou ao rei Ezequias e falou: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, eu vou dar a você mais 15 anos. Em 3 dias você vai estar lá no templo me adorando. E isso aconteceu, ele foi curado. Coloca lá um emplasto lá na ferida e o Senhor vai curar você. E ele foi curado e foi adorar ao Senhor. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que isto, o coração dele se exaltou. Esse é o problema do ser humano. Às vezes Deus te abençoa, te abençoa, te abençoa, te abençoa, te abençoa. E ao invés de você continuar guardando o teu coração e andando com Ele, e sendo humilde diante dEle, e atribuindo a Ele a honra e a glória, às vezes a pessoa cresce ao longo dos anos, a sua influência cresce, o seu orgulho cresce, e a Bíblia diz que ele se exaltou e Deus o desamparou. Por quê? Porque vieram um príncipe ao saberem da cura dele, o rei da Babilônia, que ainda não era um grande império, manda o seu filho levar presentes para o rei Ezequias e cumprimentá-lo pela cura que ele havia recebido.
Ele recebe aquela comitiva da Babilônia, ele entra e mostra o seu palácio, ele mostra o seu tesouro, ele mostra a sua casa, ele mostra tudo, ele mostra como o reino dele era poderoso, ele mostra todas essas coisas. Então o profeta Isaías é mandado até o rei e fala para ele: quem eram esses caras que estavam aqui? Ele fala: esse daí era o príncipe da Babilônia que veio aqui para me cumprimentar. O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo que havia aqui, eu mostrei tudo no palácio. Querido, nem todas as coisas na sua vida você deve abrir para as pessoas. Está me ouvindo? Não são todas as coisas na sua vida que você tem que abrir para os outros. Não é todo mundo que vai na tua casa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Tem coisas que você guarde para você. Não, foi lá tagarelar. O profeta Isaías falou: o que você mostrou? Eu mostrei tudo, não escondi nada, mostrei tudo. Mostrei as joias da minha esposa, mostrei os tesouros do palácio, eu mostrei a minha casa, eu mostrei isso, mostrou tudo. Aí Isaías falou para ele: pois é, você não deve ter feito nada disso daí, porque esse povo que você mostrou tudo isso daí, um dia eles vão vir e vão tomar tudo isso daí, e vai levar os seus bisnetos e tataranetos e os seus descendentes como escravos lá para a Babilônia. E foi o que aconteceu. Aqui era o ano 730 e pouco, não, 700 e, era mais ou menos o ano aqui 700, mais ou menos, antes de Cristo. 100 e poucos anos depois, 100 anos depois, Israel iria cair debaixo do poder, a tribo de Judá iria cair debaixo da Babilônia, iriam ser levados como escravos para a Babilônia e ficar lá por 70 anos. Agora é interessante que o rei Ezequias, quando Isaías falou isso para ele, falou: boa esta palavra aí, porque isso não vai acontecer nos meus dias. Que bom, não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer daqui a um tempo, só para os meus tataranetos, já vou estar morto. E a Bíblia diz que isso não foi bom aos olhos de Deus, o que ele fez. Na verdade, orgulho. Eu separo 3 fases aqui da vida de Ezequias. Primeiro, o tempo da reforma, o tempo da destruição dos ídolos, o tempo de fazer limpeza na vida. A segunda parte é o tempo da guerra, quando ele confiou no Senhor e Deus esteve ao seu lado, guerreando as guerras dele, lhe dando vitória. E a Bíblia dá aqui uma descrição longa da sua riqueza, da honra, e que povos vieram de todos os lugares para o honrarem. Praticamente quase que o compara a Salomão, que vieram reis e príncipes para honrar ao rei Ezequias. E no final da sua vida, o orgulho dele por aquilo que Deus havia dado para ele, ao invés de ele se humilhar, ele, sabe quando você, vem ver o que eu tenho, olha só, olha isso daqui, olha que bênção isso daqui, mas na verdade orgulho no coração e não atribuir a Deus todas as coisas da sua vida, meu amado, que nós temos que aprender isto. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não seríamos nada. Se Deus tirar a bênção de sobre a nossa vida, nós não somos nada, meu amado. É Deus que é bondoso, é Deus que é misericordioso, é Deus que nos dá além do que nós necessitamos, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que guarda a nossa vida, é Deus que está conosco. O segredo da vitória em nossa vida não é a nossa habilidade, mas é o Senhor que está conosco, meu amado. Mas ele foi, a Bíblia diz que ele morreu e ele foi honrado na sua morte, e todo Judá, e vieram pessoas de todas as cidades para honrá-lo e honrar ao rei que foi enterrado no túmulo, no sepulcro dos reis de Judá com honra, porque Deus tem prazer em que se honre as pessoas que o amam. E na verdade Deus, eu sei que Deus coloca, o Espírito Santo coloca esses erros, para que a gente aprenda que ninguém é perfeito, para que a gente aprenda que quando nós errarmos, nós temos um advogado para irmos a Ele e confessarmos os nossos pecados, e Deus que é justo vai perdoar os nossos pecados, baseado no sacrifício de Cristo, baseado no sangue de Jesus, meu amado.
Deus coloca a fraqueza para mostrar que qualquer homem é imperfeito. Qualquer pessoa, por mais que ela ame a Deus, ela não é perfeita. Mas que quando nós vamos ao Senhor, Deus nos perdoa, nos restaura, nos cura. Mas nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos a nossa parte em nos preparar para a guerra. Nós temos a nossa parte em santificar a nossa vida. E nós temos a nossa parte de guardar o nosso coração, para não acharmos que nós somos mais do que convém, para não acharmos que nós somos imprescindíveis. Porque o dia que você morrer, como eu sempre falo, né, vão limpar a tua mesa, outro vai ocupar o teu lugar, em pouco tempo você vai ser esquecido e a vida segue, vai continuar sem você e o mundo vai continuar fazendo festa, o mundo vai continuar rodando e você se foi e vai ficar no esquecimento. Então não ache que você é o último pacote a última bolacha no pacote, né? Não acho que você é imprescindível. Sem mim aqui não acontece nada. Se eu não estivesse nesta igreja, não seria a bênção. Se eu não estivesse aqui, eu sou imprescindível. Nunca pense isso de você mesmo, meu amado, porque ninguém é insubstituível. Se sai se um cai, se um soldado cair, Deus tem outros que colocam no lugar, melhores do que nós podemos fazer. Então, sobre tudo que se deve guarda o teu coração diante de Deus em humildade e simplicidade, honrando ao Senhor em tudo que você faz e em tudo que você recebe de Deus. Amém, minha amada.